Segunda mensagem da série Esther, mantendo a fé em tempos difíceis. Título da mensagem de hoje: quando Deus vira o jogo. No ano de 1778, morreu o famoso ateu francês Voltaire. Mas antes de morrer, ele fez uma predição. Abre aspas. Daqui a 100 anos, não se acreditará mais na Bíblia e na fé cristã. 1778. No entanto, 100 anos depois dessa declaração, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa e a gráfica de Voltaire e começou a imprimir e distribuir Bíblias a partir daí. Deus virou o jogo. Você pode aplaudir? Deus virou o jogo contra o ateu francês. No livro de Esther, Amã manipula, coage e até suborna funcionários no palácio para realizar o seu plano perverso, a destruição de Mordecai e dos judeus. Ele quase consegue, no momento em que a vitória parecia muito próxima. Deus vira o jogo na antiga Pérsia para salvar o seu povo. Mordecai é exaltado e elogiado pelo rei Xerxes. Amã acaba executado, porque o nosso Deus é um Deus que vira o jogo. Amã, ele construiu uma forca, lembram disso? Ele construiu uma forca de mais de 20 metros de altura para pendurar Mordecai. Olha o que o texto diz. Esther, capítulo 5, versículo 14. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mordecai seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca com mais de 20 metros de altura para enforcar Mordecai. Mas Deus virou o jogo contra Amã. E em Esther, capítulo 7, o texto diz que Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Percebe como Deus é um Deus que vira o jogo? Os inimigos dos judeus, liderados por Amã,
conspiraram para destruí-los. Mas no final, a situação mudou e os judeus prevaleceram contra os seus inimigos. Mas eu quero chamar a atenção, porque há mais 4 viradas de jogo no livro de Esther. 4 viradas de jogo. Mas 4 circunstâncias que apontam para essa inversão. Preste atenção. Não apenas Amã foi executado, mas o rei Xerxes, ou Assuero, o rei dá à rainha Esther o controle da casa de Amã. Preste atenção no próximo texto. Esther capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esther o quê? Os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. Veja, não apenas ele é executado, mas o rei dá à rainha Esther o controle da casa de Amã, o controle sobre os seus bens e sobre as suas propriedades. Além disso, Mordecai, ou Mardoqueu, assume a posição oficial de Amã. Amã era um primeiro-ministro na Pérsia. Então, ele assume a posição de Amã e toma posse do anel real. Olha o que é que o texto diz aí. 8:2. Pode voltar. O rei tirou do dedo o quê? O anel com selo real, que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Terceiro, Mordecai, ou Mardoqueu, toma conta das vestes de Amã. Olha o que diz aí em capítulo 8, versículo 15. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com o quê? Com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. As vestes reais em azul e branco. Lembram que eles se vestiram de pano, de saco e cinza? Agora eles se vestem, Mardoqueu se veste com trajes reais. Deus converte a tristeza em alegria. Deus converte o pranto em alegria. Mas, além disso, o rei Xerxes permitiu que Esther fizesse um novo decreto, dando poder aos judeus para se defenderem. E assim os judeus, a tristeza dos judeus, foi transformada em gratidão. Olha o que é que o texto diz, o próximo texto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Dá para lembrar lá longe de Jó? Dá para lembrar lá longe de Jó, não dá? Que Deus devolve a Jó o dobro de tudo. 7 vezes mais, é isso? 7 vezes mais. Finalmente, em Esther 9:1, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram os seus inimigos. Deus é um Deus que vira o jogo. Deus é um Deus que reverte situações e circunstâncias. Deus é um Deus do impossível. Para comemorar a libertação dos judeus,
o povo de Deus instituiu a festa do Purim. Lembra, Rogério? Institui a festa do Purim. Lição da história: o mesmo Deus que virou o jogo contra Voltaire, o mesmo Deus que virou o jogo contra Amã, é capaz de virar o jogo em sua vida também. Não importa quão sombria ou assustadora seja a situação, Deus é capaz de virar o jogo na sua vida. Você crê nisso ou não? Deus não é mais capaz. Se o Senhor quiser, qualquer coisa pode acontecer. Deus é capaz. Não importa quão sombria, quão assustadora a situação pareça, a providência de Deus para derrubar a conspiração diabólica de Amã está presente nas Escrituras para nos lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para nos lembrar que o nosso Deus é um Deus que reverte circunstâncias. É um Deus que muda situações. Ele é capaz de reverter o irreversível. Ou você não acredita nisso? Ou você deixou de acreditar nisso? Ou você deixou de olhar para o Senhor e só olha para as situações e para as circunstâncias da sua vida? Tire os olhos das situações assustadoras e sombrias e coloque os seus olhos em Deus. Porque Deus não mudou. Você crê nisso? Deus, essa história está na Bíblia para nos lembrar que Deus é capaz de reverter o irreversível, mesmo no meio das maiores ameaças da nossa vida. E se não for a sua vontade virar o jogo da maneira como nós esperamos, às vezes ele vira o jogo, mas de uma maneira que nós não esperamos. Mas, se não for sua vontade virar o jogo, porque ele faz o que ele quer, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser colocado numa caixinha, ele não pode ser colocado contra a parede, você não pode barganhar com alguém que tem tudo. Se não for a sua vontade virar o jogo da maneira como nós esperamos, nós podemos ter a certeza de que Ele retém a sua mão para o nosso bem e para o cumprimento dos seus propósitos. O que você não pode desconfiar hoje à noite é que Deus não pode fazer. Nós podemos ter a certeza de que Ele lhe dará graça. Às vezes Deus muda o mar, mas outras vezes Ele muda o coração do marinheiro. Às vezes Ele muda as circunstâncias da nossa vida, mas outras vezes Ele faz um milagre aqui no nosso coração. De modo que se Ele não mudar as circunstâncias no modo como nós esperamos, Ele vai nos dar graça para suportar o que vier. Lembram de Paulo? Senhor, tira o espinho na carne, está doendo. Deus diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ora, ele muda o mar, muda as circunstâncias,
Outras, ele muda o coração do marinheiro. Ele vira o jogo no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas perspectivas, nos nossos planos. Ele corrige rotas. Mas o que eu quero dizer, caminhando para uma conclusão, é que Deus virou o jogo definitivamente no Gólgota. Ele virou o jogo definitivamente na cruz do Calvário. Preste atenção como o livro de Esther se conecta com a história do Evangelho. Assim como Xerxes, rei da Pérsia, não poderia simplesmente cancelar o primeiro decreto de morte contra os judeus, Deus, o Rei do Universo, não poderia simplesmente cancelar o decreto de morte anunciado no Jardim do Éden contra a humanidade. Em vez disso, ele emite um contradecreto, o Evangelho de Jesus. Deus, ele não pode simplesmente, porque ele é um Deus justo, ele não pode simplesmente cancelar o decreto de morte lá no Jardim do Éden. Então ele emite um novo decreto, o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que no Jardim do Éden, o Senhor vem depois do pecado de Adão e Eva, para julgar a sua criação, para julgar os nossos primeiros pais. Mas então Deus vira o jogo, e Ele aproveita a oportunidade para anunciar uma semente vindoura, que esmagará a cabeça da serpente, porque Deus é um Deus que vira o jogo. E lá no Éden, Ele virou o jogo, e ao longo da história, Ele tem virado o jogo, mas a grande virada da história é o Gólgota. A grande virada da história é a cruz do Calvário. Lá no jardim, quando os nossos pais pecaram, quando os nossos pais se rebelaram, Deus vem ao encontro deles para julgar a humanidade. Então ele aproveita para dizer que a última palavra sobre a nossa vida não é uma palavra de morte, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de vida, é uma palavra de graça, é uma palavra de esperança. Eis que virá alguém da descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia, quem é que vira o jogo? Nós podemos aplaudir? Parecia que era o fim. Parecia que era o fim. Jesus é crucificado, é morto, é sepultado, parece que é o fim, mas no terceiro dia, Deus vira o jogo. E o impensável aconteceu. Aquele que desceu à sepultura ressurgiu em glória. E assim como em vez de serem destruídos, os judeus derrotaram os seus inimigos no tempo de Esther, a ressurreição de Jesus antecipa e anuncia a vitória final de Deus e do seu povo contra todos os seus inimigos. Os inimigos do reino, os inimigos de Deus, podem parecer estar no poder, eles parecem que estão vencendo,
Mas a ressurreição de Jesus é a garantia, antecipa e é um prenúncio da vitória final de Deus e de seu povo sobre todos os seus inimigos, quando Jesus retornar para consumar o seu reino. Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado, ressurreto, ascendeu aos céus e voltará para julgar a terra com justiça. Deus está vendo, a maldade não ficará impune, o mal será derrotado e Ele fará novas todas as coisas. Naquele dia, a única resposta apropriada será a celebração. Apocalipse, capítulo 7, do 9 a 12, diante da consumação, diante da vitória de Deus e do Cordeiro sobre todos os seus inimigos, a resposta do povo de Deus será a celebração. Pode passar. Depois disso, Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 12, diante da consumação, diante da vitória de Deus e do Cordeiro. Depois disso olhei, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão, honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para sempre, amém. Diante da vitória final de Deus e do Cordeiro, o povo de Deus, a resposta é a celebração no livro do Apocalipse. Saber que Deus é capaz de virar o jogo, e que acima de tudo Ele virou o jogo da eternidade definitivamente através da morte e ressurreição de Jesus, e que Ele retornará para a vitória final, traz o que para o seu coração? Consolo. Consolo. Escute bem o que eu quero dizer nesse final de sermão. Quando você estiver enfrentando dias difíceis, quando sentirmos como se estivéssemos debaixo de um decreto, precisamos do livro de Esther para nos lembrar que podemos não saber o propósito, mas a mão invisível de Deus está conosco, nos guiando a cada passo do caminho, para o nosso bem e para a realização dos seus propósitos na história, e assim nós podemos ser consolados pelas promessas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, descanse nas promessas do Senhor. A gente começou lendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Olhe, o sofrimento pode parecer gratuito e sem sentido, mas ele sempre tem um propósito.
Você pode não saber o propósito agora, mas Ele sempre tem um. A mão invisível de Deus, em sua providência, Ele controla a nossa história, de modo, não como marionetes, mas de modo que quando você sai dos trilhos da sua vontade, o Espírito Santo nos traz de volta para estarmos no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, resumaço de Esther: os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus transforma. Vós intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. É um Deus de providência. Podemos não ver a sua mão. Por isso que os teólogos e os pais da igreja sempre falaram de uma mão invisível, guiando os nossos passos ao longo do caminho. Deixe-me dizer uma coisa. Você só está aqui por causa da bondade e da fidelidade de Deus. Você só está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus tem guiado os seus passos. Senão, você não estaria mais aqui. Não é a força do nosso braço, sabe, não é a nossa inteligência, é o Espírito de Deus que atua. A vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo, no sobrenatural de Deus, porque a nossa inclinação é para o pecado, a nossa inclinação é para o mal, a nossa inclinação é para se afastar dele e dos seus caminhos. E ele, com cordas de amor e às vezes com cordas de disciplina, nos chama para perto por amor, para que a gente não vá para longe. Alguém disse que a mão de Deus, olha como é que está a minha mão. A mão de Deus, ela é como mão de concha. É assim, ela nem está aberta demais para que você possa voar para longe, e nem está fechada demais de modo que você possa ser sufocado. É mão de concha. É aquela mão que não te deixa voar para longe, mas te deixa confortável, te deixa ali confortável, sabe? Você não será sufocado, você não será destruído, porque a mão de Deus sobre a nossa vida é uma boa mão. Você crê nisso? Para o nosso bem, para os seus propósitos, mesmo que não entendamos. No olho do furacão a gente não entende. Tim Keller, só para concluir, ele tem uma frase sobre Jó, porque o meu que consigo ouvir na história de Esther, todas essas histórias que eu contei e a história de Jó. Mas Tim Keller, ele tem um comentário que ele diz assim: Jó, ele não entendeu tudo do que aconteceu com ele, ele não entendeu o propósito, mas ele viu Deus, e isso bastou. Precisamos confiar no nosso Deus. Não pode haver desconfiança de que Deus é capaz. Não pode haver desconfiança que Ele nos ama com amor eterno, profundo, incompreensível e avassalador. Foi esse amor que nos alcançou. Então, deixa a desconfiança de lado e confie que Deus está no controle de todas as coisas. Amém?